Se você é cotista do HSML11, você deve estar um pouco confuso com as notícias que estão saindo sobre a nova emissão, se é o fundo que vai pagar os custos da oferta, se é os cotistas que vão pagar, se é a gestora. Bom, eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje e mais alguns detalhes, tá ok? Fala galera, eu sou o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente é canal iniciante, dá uma força pra gente, tá ok? Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise e um estudo pessoal, tá ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no relatório do HSML para ver o que está acontecendo. Bom, antes de dar uma olhadinha aqui no preço, hoje o HSML11 está sendo cotado a R$ 94,97, certo? Se a gente for olhar o P sobre o VP dele, está bem pertinho, está 1,01, então ele está basicamente bem no preço justo dele. O último rendimento que ele pagou foi de 76 centavos, o que dá aproximadamente um 0,78 de dividend yield por mês. Então agora sim o relatório dele, certo? Esse é um fundo de shopping que ele é gerido pela HSI, certo? Esse fundo tem 7 shoppings. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório dele. O primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês é que esse fundo ele tem uma taxa de administração de 1,05% ao ano, certo? Mas ele tem também uma taxa de performance, né? Aqui a taxa de performance dele é 20% do que excedeu o benchmark. O benchmark dele é IPCA mais 6%, tá? Então, ele tem uma taxa de performance. Eu não concordo com taxa de performance. Eu acho que o fundo deve cobrar só a taxa de administração, porque se o fundo cresce, se o fundo fica lucrativo, só com a taxa de administração a gestora já consegue lucrar com isso também, né? Então eu sou contra a taxa de administração, mas enfim. Continuando aqui, esse é um fundo de 1,4 bi de patrimonial, certo? Ele tem 168 mil cotistas, então é um fundo já dentro do hall dos fundos grandes, tá? Aqui no relatório tem um pouco dos comentários do gestor, mas o que eu quero destacar para vocês é a parte que ele fala da nova emissão de cotas que está em andamento. Então ele fala aqui, né, que foi em dia 29/12, que é que ele começou a terceira emissão de cotas do fundo. O montante da oferta vai ser 350 milhões, podendo alcançar até 437, certo? Se tiver um lote adicional. Fala que o preço da emissão seria R$ 94,34. Esse é o preço da cota nova. E aqui tem um detalhe muito importante: não haverá cobrança de taxa de distribuição primária na oferta. Não haverá cobrança de taxa. Os custos de uma emissão, eles ainda existem, né? Mas eles não vão cobrar das novas cotas esse custo. Então vai sair o custo único de 94. Mas alguém tem que pagar o custo dessa oferta, sendo seus encargos suportados pelo fundo. Ou seja, o próprio fundo vai desembolsar a taxa da oferta. Quando a gente fala que o próprio fundo vai desembolsar as taxas da oferta, significa que o quê? Quem é o dono do fundo? Os atuais cotistas. Ou seja, os atuais cotistas que vão pagar para os novos cotistas estarem entrando. Vão pagar a taxa. Isso eu estou falando da taxa e não o valor da cota, ok? Então, essa é uma coisa que eu também não concordo, certo? Eu acho que tem que pagar, que os novos cotistas também têm que pagar a taxa para entrar. Porque esse fundo ele não é pequeno, não é um fundo que precisa ser divulgado, não é um fundo que está começando, não. Ele já é um fundo que já tem um certo valor, já tem uma certa consolidação. Ele não precisaria fazer isso, tá? Então aqui um pênalti que eu não concordo com isso aqui. Aqui ainda ele fala para onde que vão os recursos, tá? E esse é um ponto muito importante desse fundo que vocês têm que prestar atenção. Que os recursos da captação, né? Eles vão ser destinados ao pagamento antecipado de aproximadamente 323 milhões referente aos CRIs, ou seja, as dívidas. O fundo está emitindo, fazendo essa emissão com esse pênalti que eu não concordo, para pagar a dívida, certo? Aqui fala que vai reduzir o endividamento do fundo para 20%. Então vai reduzir para 20%, guarda essa informação. Bom, aqui um pouco dos resultados do fundo, tá? O fundo gerou 13 milhões de resultado, né? Resultado seria o lucro do fundo, 13 milhões aqui no mês de dezembro de 2023, certo? O que dá isso por cota dá 87 centavos. Então o rendimento foi 76 do mês, tem um resultado acumulado aqui de 11 centavinhos por cota. Bom, aqui o fundo mostra as distribuições, né? Então ele vinha distribuindo aqui 74%, 74 centavos, pagou 76 centavos por cota e ele coloca uma projeção dos próximos pagamentos, que vai ser entre 76 centavos e 73, tá? Então vai ser entre isso, o fundo já dá uma projeção de como que isso aqui vai acontecer.
Aqui fala um pouco da liquidez, né? O fundo tem 168 mil cotistas, o valor de mercado de 1,5 bilhão, o volume médio de negociações 2,9 milhões. Então ele realmente é um fundo bem negociado, não tem problema com liquidez. Bom, aqui um pouco da carteira do fundo, tá? E aqui tem um detalhe que eu preciso que vocês prestem atenção. O fundo tem 2,3 bilhões em imóveis, certo? Mas ele tem uma securitização de 900 milhões aqui. Ele tem praticamente 1 bilhão de dívidas, tá? O que dá em torno, se a gente for olhar aqui aproximadamente, 37% do portfólio, tá? Então, na verdade, o PL dele, patrimônio líquido, que é os ativos menos as dívidas, vai ficar 1,4 bi, reduz bastante. Ou seja, o fundo 37% é alavancagem, é uma dívida muito grande, tá? Obviamente que é uma dívida, se a gente for olhar aqui, é uma dívida que os prazos são os prazos bem extensos, né? A dívida mais próxima é essa aqui de junho de 25, né? Mesmo sendo uma dívida longa, com o tempo, se a gente for olhar as taxas aqui, ó, boa parte dessa dívida ela vai estar em CDI mais 2%, CDI mais 1%. É uma taxa relativamente baixa até, uma dívida boa, mas enfim, é um fundo muito alavancado. Eu, particularmente, não invisto em fundo tão alavancado. Se o fundo chegar em 15% de alavancagem, eu já não entro no fundo, tá? É uma coisa que eu me preocupo. Por quê? Qual que é o problema da alavancagem? Se o fundo ter percas de receita, ou seja, começa a ter vacância, começa a ter inadimplência, o fundo começa a perder receita, as dívidas, as obrigações continuam lá, ele tem que pagar. Se o fundo chegar numa situação de aperto, de não ter caixa, ele vai tentar fazer emissão. Pode ser que o preço da cota tenha caído abaixo do VP, do valor patrimonial, e ele não consiga fazer emissão. Então o gestor começa a ficar apertado, sem ação para fazer, para pagar a dívida. Aí ele tem que vender imóvel, às vezes não consegue vender imóvel, ele vai ficando encurralado. Chega uma hora que ele tem que ou cortar os rendimentos, o que é ruim, ou ele tem que ir lá e fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, que também é ruim. Então, por isso que eu não gosto de fundo muito alavancado, eu tomo muito cuidado com isso, tá? A gente tem vários casos aí da nossa indústria de fundos que tiveram grandes problemas de emissão abaixo do valor patrimonial, corte de rendimentos e tudo mais, por conta de alavancagem mal feita, tá bom? Então esse é um ponto, apesar das taxas serem baixas, ele tem um prazo muito longo para pagar, mas é um ponto de muita atenção que você tem que ter e ver se você quer tomar esse risco ou não. Bom, aqui ele mesmo fala, né? Não havendo necessidade de caixa, tudo mais constante até o fim de 2024, né? Então, no ano de 2024 ele tá tranquilo, porque os vencimentos são lá no ano de 2025, né? Mas assim, tudo mais constante. A gente tá considerando que a economia vai continuar crescendo. E se houver uma crise, né? E se houver mais inadimplência? E se houver vacância nos fundos, né? A gente não sabe. Ele tá contando como isso tudo vai dar certo. Por isso que ele tá fazendo essa emissão. Com essa emissão dando certo, ele vai reduzir para 20%. Ele reduz praticamente metade da alavancagem. Enfim, aí você toma a sua decisão se você vai permanecer no fundo ou se você vai sair desse fundo por esse motivo. Aqui um pouco da inadimplência líquida, né? Você vê que ela oscila bastante por ser um fundo de shopping, tem vários lojistas de vários tipos de loja, tem uma oscilaçãozinha aqui, né? Ele fechou no mês de novembro com 0,9 de inadimplência, então tá tranquilo. Taxa de ocupação, ele sempre manteve na faixa dos 94, 95%, então ainda tá tranquilo também. Bom, se a gente for olhar aqui um pouco da composição da receita do fundo, né? 65% são os aluguéis, esse 4% aqui são aluguéis também, tá? Então a gente pode botar aqui, arredondando 70% dos aluguéis. Esse MM é a parte de mídia do shopping, porque o shopping usa banner, telão, né? Então o shopping tem a parte de mídia que ele também consegue uma receita, 12% da receita, e 19% é o estacionamento, né? Shoppings, a receita com estacionamento é uma receita bem relevante, foi aqui 19%, tá? Aqui a divisão da composição do lucro, né? O quanto que vem de cada shopping. Aqui o portfólio dele, então aqui tem todos os 7 shoppings que ele tem. A gente pode perceber que ele é majoritário, né? Ele tem 100% no shopping Pátio Maceió, no shopping Metrô e no shopping Metrô Tucuruvi e no shopping Uberaba, que ele tem 100%. Aqui a divisão geográfica dos shoppings, onde cada um deles fica. Aqui no shopping, aqui no relatório do fundo, você tem um link, né, para o YouTube, você consegue conhecer cada um dos shoppings aqui. Você clicando aqui no relatório, você sai no vídeo do YouTube. E aí aqui no próprio relatório você pode ver as fotos dos shoppings e conhecer mais um pouco. Então realmente é um fundo bem interessante, tem um portfólio muito interessante. Bom, então concluindo a minha opinião,
É um fundo muito interessante, ele é um fundo pequeno, tem 7 shoppings só, tá? Mas ele é um fundo que tem shoppings bons, é um fundo que cresceu bastante. Pontos de atenção, taxa de performance, não gosto. A questão da alavancagem, 37% é muita coisa, apesar de que ele fazendo essa emissão, o fundo conseguindo fazer essa emissão, o fundo cai para 20% de alavancagem, reduz bastante, é verdade, mas 37% é muita coisa, tem que ficar de olho, tá? E a questão dessa emissão, né, que quando o fundo fala que vai arcar com as taxas da emissão, significa que os cotistas atuais que vão pagar essa emissão e os cotistas novos não vão pagar a taxa, vão pagar só o valor da cota mesmo, tá bom? São pênaltis aí. Bom, no vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.